Então, nós vamos aprender, né, outras técnicas de provas, tá certo? Outras técnicas de demonstração, a partir da qual a gente pode realmente provar proposições, provar conceitos, tá certo? Sobretudo proposições. Então, a gente tem desde teoremas, que são, né, estabelecidos, e também alguns tipos de demonstrações que beiram a informalidade, por isso são chamadas de demonstrações informais, certo? Então, o que é que a gente tem? Os nossos argumentos lógicos formais, que a gente viu, tem basicamente a forma de P implica em Q, né? Onde P e Q podem representar proposições compostas. Esse P aqui pode ser, na realidade, vários P's. P1, IP2, IP3, IP4, IPN implica em Q. E aí eu tenho que demonstrar a validade do argumento a partir de quê? Da aplicar. Ou a gente faz isso com a tabela verdade, ou a gente faz isso a partir das regras de equivalência e de inferência que a gente viu. Modus ponens, modus tollens, certo? Condicional, tal, silogismo hipotético, silogismo dedutivo, certo? Então, a gente tem uma série de regras que a gente pode trabalhar com essa demonstração, ok? Mas, às vezes, nós temos que provar que argumentos não são universalmente aceitos, eles são válidos apenas em certos contextos, certo? Então, por exemplo, se eu quero provar alguma coisa para os inteiros positivos, que só vai funcionar para os inteiros positivos, então eu tenho, né, ou seja, não são válidos para todos os inteiros, somente para os positivos, ou para todos os inteiros positivos pares. Então, da mesma forma, eu tenho que provar que se P é verdadeiro nesse contexto, que também vai ser verdadeiro, né? Verdadeiro implica em verdadeiro. Ou seja, eu tenho que sempre, se o meu P for verdadeiro, para que a expressão toda seja verdadeira, o meu Q também tem que ser verdadeiro. Né? Então, se eu puder provar essa condição, então P implica em Q, torna-se um teorema sobre aquele assunto. Um teorema é algo quando eu consigo provar essa condição. Então, os teoremas podem ser enunciados e demonstrados de maneira menos formal do que usando os argumentos da lógica, que a gente estudou até agora. Então, eu posso enunciar um teorema e demonstrar sem que precise recorrer, por exemplo, à lógica, né, certo? As regras de equivalência, as regras de inferências, né, todas aquelas regras de dedução. Então, é isso que a gente vai aprender agora, alguma dessas técnicas de demonstração que permite que a gente prove, né, algumas proposições. Então, definindo aí, diferenciando o que é um teorema, o que é um axioma e o que é uma conjectura. Um teorema é uma proposição que é garantida por uma prova, né? Teorema de Pitágoras, né? Os teoremas... tem vários teoremas que a gente, né, tem conhecimento na matemática, na física, então, são proposições que foram provadas, tá certo? São proposições que foram provadas. Já um axioma é uma proposição que se assume como verdadeira, mas que não precisa de prova. Eu vou assumir aquilo como uma verdade, como verdadeiro, não preciso de prova. E já uma conjectura, né, como o nome está dizendo, né, a gente vai conjecturar. Conjectura é uma proposição que ainda não foi provada, nem foi refutada, ou seja, ela está ali, ninguém disse que é verdade, nem provou que é verdade, mas também ninguém provou que é mentira, que ela é falsa, certo? Então, a gente tem esses três conceitos. Basicamente, a gente usa muito teorema, e a partir de uma conjectura, a gente sempre tenta chegar num teorema, certo? Ou seja, a partir de uma especulação, né, de uma conjectura, se eu conseguir provar, vira um teorema, certo? E aí, eu tenho as técnicas de demonstração, que basicamente você tem dois caminhos. Ou você prova aquilo, ou você não prova, ou seja, você encontra uma contraprova, você encontra algo que refute aquilo. Se eu estou querendo provar um teorema, e que, por exemplo, se eu quisesse provar um teorema que todo número primo é ímpar, então, basta que eu encontre uma contraprova para refutar meu teorema. Então, na realidade, eu não vou provar, eu vou refutar aquele teorema. No caso do número primo, obviamente, a gente tem o 2, que é par, é primo e par. Então, você tem duas alternativas. Ou você faz a prova, ou você encontra uma contraprova, ou seja, você não prova, você simplesmente encontra algo que refute. Você vai encontrar algo que diga, tá vendo isso aqui? Essa conjectura não pode virar um teorema,
porque por mais que ele atinja 99% dos casos, mas existe um caso, 1% dos casos, ou um caso, na qual essa conjectura é refutada. Então, eu deixo de assumir aquela conjectura, ela não pode virar um teorema, certo? Então, você tem sempre dois caminhos, o caminho de provar e o não provar. O não provar, entenda-se como se fosse você não demonstrar, quer dizer, você encontrar uma contraprova ou encontrar pelo menos um caso na qual você consegue refutar aquela, né, aquela conjectura, né, aquele argumento. Existem dois tipos de encaminhamento, diremos assim. Existe o raciocínio indutivo, que é algo que se conclui baseado na experiência. Né? Por exemplo, a gente observa que em diversos casos na qual P vai ser sempre... Eu estou querendo sempre provar se P, então o quê, né? Então, meu objetivo é conseguir provar, demonstrar ou provar que P é verdade, então Q também vai ser verdade. Então, existem, em alguns casos, no qual sempre P é verdade, sempre quando P é verdade, Q também é verdade. E aí eu vou formular uma conjectura. Quanto mais verifica-se que Q segue de P, mais confiante a gente fica que essa conjectura ela é verdadeira, certo? Então, a gente vai fazer um raciocínio indutivo, a gente vai ser induzido a imaginar que quanto mais Q segue de P, mais confiante essa conjectura pode ser verdadeira. E tem um raciocínio dedutivo, que é, de fato, a gente verificar se a conjectura é verdadeira. Ou seja, eu vou produzir uma demonstração de que P implica em Q, transformando a conjectura em um teorema. Ou, então, encontrando um contra-exemplo, uma contraprova, mostrando que a conjectura está errada, com pelo menos um caso onde P é verdadeiro e Q é falso. Então, o não provar, eu tenho dois caminhos. Eu tenho provar, produzir uma demonstração de que P implica em Q, transformando, então, essa conjectura em um teorema, e eu tenho um não provar, que é encontrar um contra-exemplo, mostrando que a conjectura está errada, com pelo menos um caso onde P é verdadeiro e Q é falso. Não é simples essa decisão de qual abordagem a gente vai seguir. Se a gente vai provar ou se a gente vai buscar um contra-exemplo. Então, vai depender muito do contexto, vai depender muito daquilo que a gente se propõe a provar. O que nós vamos mostrar aqui são técnicas de você demonstrar, certo? De você demonstrar que P, você transformar, né, uma conjectura em um teorema. Em alguns casos, nós vamos fazer exatamente o contrário. Vamos encontrar um contra-exemplo, certo? Vamos encontrar um contra-exemplo. É mais fácil encontrar um contra-exemplo do que encontrar a prova que aquilo é verdadeiro, certo? Então, vamos imaginar o seguinte. Para um inteiro positivo n, o fatorial de n é definido como sendo, né, n é igual a n, que multiplica n menos 1, que multiplica n menos 2, que multiplica n menos 3, até que multiplica 1, certo? Fatorial de um número é a multiplicação dele pelo seu antecessor, desse antecessor pelo seu antecessor, e assim vai até chegar em 1. Então, prove ou encontre um contra-exemplo, provar ou não provar, né? Encontrar um contra-exemplo, para a conjectura. Para todo inteiro positivo n, o fatorial de n é sempre menor do que n ao quadrado. Então, eu quero provar que para todo inteiro positivo, então, veja, eu tenho que olhar o meu cenário, o meu domínio, certo? Quais são, sobre que conjunto ou sobre que domínio eu estou atuando. A gente vai falar de domínio, de conjunto ainda, mas a gente já tem uma ideia, tá certo? Então, o quê? É o meu todo inteiro positivo. Então, para mim, os negativos não interessam, certo? Os números negativos não vão ser alvo da minha análise. Eu quero demonstrar, quero provar que o fatorial de n é menor que n ao quadrado. É menor ou igual que n ao quadrado. Então, eu vou fazer uma das alternativas é fazer teste em alguns casos. Então, por exemplo, quando n é igual a 1, fatorial de n é 1 e n ao quadrado também é 1. N fatorial é menor que n ao quadrado? Sim, é igual. Então, está enquadrado aqui no menor igual. Quando n é igual a 2, fatorial de n é 2 e n ao quadrado é 4. Então, obviamente, mais uma vez,
essa condição se verifica como verdadeira. N fatorial é menor que N ao quadrado, verdadeiro. Vou para o terceiro inteiro, N igual a 3, fatorial de N, 6, N ao quadrado, 9. Verdadeiro também, porque N fatorial é menor do que N ao quadrado. Então, até agora, a gente verifica que a conjectura foi verdadeira. Mas não quer dizer que essa conjectura, né, para todo inteiro positivo, N fatorial, vai ser menor ou igual que N2. Eu não consigo, só com 3 casos, afirmar. Eu não consigo, com 3 casos só, que eu estou falando todo inteiro positivo, só porque os 3 primeiros casos são verdadeiros, são verdade, não quer dizer que essa conjectura ela passa a ser verdadeira, porque eu teria que fazer mais e mais casos. Certo? Então, até agora, a conjectura foi verdadeira. Mas se a gente pegar o caso seguinte, né, esses casos aqui, o fato de ter 3 casos, esses 3 primeiros casos aqui, não provam a validade, só dão uma ideia, certo? Mas quando eu pego esse caso seguinte aqui, quando eu pego que n é igual a 4, o fatorial de n vai ser 4 vezes 6, vai ser 24, e n ao quadrado vai ser 16. Então, automaticamente, eu vou encontrar uma proposição, vou encontrar uma contraprova, um contra-exemplo, e esse caso ele é suficiente para provar que a minha conjectura é falsa. Eu não consigo transformar essa conjectura em um teorema, certo? Então, para todo inteiro positivo, n fatorial é menor que n ao quadrado não é. Agora, se eu dissesse para todo inteiro positivo menor ou igual a 3, veja que minha conjectura podia mudar. Para n menor ou igual a 3, n fatorial é menor ou igual a n ao quadrado. Aí seria verdade, desde que eu estabelecesse a condição de n ser menor ou igual a 3. Aí, nesse caso, se n for menor ou igual a 3, n igual a 1, n igual a 2, n igual a 3, verifica-se que realmente o fatorial de n é menor que n ao quadrado. Agora, como está dito aqui, para todo inteiro positivo, eu não posso afirmar, pelo contrário, eu vou refutar. Então, eu vou encontrar um contra-exemplo. Eu vou encontrar um contra-exemplo, se a gente pegar 5 também aqui, certo? N fatorial de 5 vai ser 120, né? Se eu colocar aqui igual a 5, n vai ser 120, e n ao quadrado vai ser 25. Então, a partir desse valor aqui, a tendência é que fique tudo falso. Tudo falso. Então, mas eu preciso encontrar somente um caso, só preciso encontrar um caso para refutar, tá certo? A minha conjectura, dizer que a minha conjectura ela está falsa. Certo? Então, toda vez que a gente for fazer esse tipo de prova, a gente tem que encontrar, primeiro, a gente tem que olhar com muita atenção sobre o escopo que eu estou atuando, né? Ou seja, todo inteiro positivo. É todo inteiro positivo. Então, eu olho o escopo e aí eu vou analisar a minha expressão. E uma das formas é exatamente colocar uma tabelazinha e obtendo os dados. Não só tem essa forma, essa é a mais simples, certo? É a mais informal, não tem o que provar aqui. Aqui você não tem o que fazer nenhuma demonstração matemática. É simplesmente colocar os valores de n fatorial e n ao quadrado e verificar até que momento ele deixa de validar isso aqui deixa de ser verdade, certo? Então, aqui a demonstração, ela é, como a gente diz, ela é informal mesmo, a gente simplesmente vai colocando os casos, vai atribuindo valores para n, e aí vai calculando n fatorial, n ao quadrado, n fatorial, n ao quadrado. Certo? Então, esses casos aqui, certo? Eles não provam a validade para todo inteiro positivo. Mas só um caso, eu preciso ter um caso apenas para provar a falsidade, ou seja, para provar que o teorema, que a conjectura, ela é falsa. Ok, gente? Então, vamos lá. Se tiver alguma dúvida, aí vocês podem abrir aí o microfone, ou pode colocar no chat, tá? Estou alternando aqui de janela. E aí, a gente entra nas técnicas de demonstração. E uma delas é exatamente uma demonstração exaustiva, similar ao que a gente fez, certo? Então, encontrar um contra-exemplo, muitas vezes, pode não ser simples. A gente encontrou ali aquele caso, ele simplificou, porque quando n era igual a 4, já tinha um contra-exemplo. Então, o caminho, nem sempre a gente vai encontrar uma forma de achar um contra-exemplo logo, né, mais fácil. Então, o caminho para provar uma conjectura ou refutá-la, né, é usar métodos para demonstrá-la.
Quando eu tenho uma conjectura sobre uma coleção finita, que é uma coleção finita? Um conjunto finito, um conjunto de dados limitados, não é uma coisa todos os inteiros, não é uma coisa todos os inteiros pares, todos os inteiros ímpares, todos os números maior que 10, todos os números maiores. Então, quando eu tenho uma coleção finita, que é diferente, que é os números entre 1 e 10, os números entre 20 e 50, os números entre menos 20 e menos 30. Então, quando eu tenho uma coleção finita, ela pode ser provada verificando se ela é elevada para cada elemento da coleção, para cada elemento do conjunto, certo? Então, esse tipo de demonstração é chamada de demonstração por exaustão, que significa que foram exauridos todos os casos possíveis. Todos os casos possíveis. Então, a primeira técnica de demonstração é a demonstração por exaustão, que você vai atuar sobre uma coleção finita. Então, se eu estiver falando em todos os inteiros, todos os ímpares, todos os pares, eu não posso usar a demonstração por exaustão. Por quê? Porque eu não consigo varrer todos os casos, eu não consigo testar todos os casos. Agora, se eu disser todos os inteiros compreendidos entre 1 e 20, como está aqui, então eu já tenho uma coleção finita. Eu posso tentar usar a demonstração por exaustão. Então, veja que a técnica vai depender muito do teu contexto. A técnica que você vai usar vai depender muito do teu contexto. Se você tem uma coleção finita, talvez a técnica mais apropriada seja exatamente a demonstração por exaustão, porque você vai varrer, você vai exaurir, você vai testar todos os casos possíveis, certo? Então, provar a conjectura. Se o inteiro entre 1 e 20 é divisível por 6, então vai ser divisível por 3. Então, veja que eu estou limitando, ó, um inteiro entre 1 e 20. Então, eu posso testar dentro de 20 quais deles são divisíveis por 6 e ver também se eles são divisíveis por 3, porque aí eu vou transformar essa conjectura em um teorema, certo? Mas veja que eu tenho uma limitação, eu tenho uma coleção finita. Então, como existe um número finito de casos, essa conjectura pode, então, ser provada mostrando que ela é verdadeira para todos os inteiros, entre 1 e 20, por exemplo, e aí a gente pode usar uma tabela. A gente pode fazer uma tabelazinha assim. Deixa eu pegar aqui. Deixa eu criar um slide novo aqui. Novo slide. Pronto. Depois eu apago. Então, eu quero os inteiros entre 1 e 20. Opa. Esse é escorregando. A gente vai colocar os que são divisíveis por 6, certo? Que eu quero provar. Eu vou colocar N. Eu vou colocar N divisível por 6. E vou colocar N divisível por 3. Certo? Só responder aqui essas perguntas. Então, quais são os inteiros divisíveis por 6 entre 1 e 20? Eu tenho 6, eu tenho 12 e eu tenho 18. É isso? 6, 12 e 18. Então, quando N é igual... Esse meu 6 aqui ficou todo deformado. Então, quando N é igual a 6, N é divisível por 6? Sim. E N também vai ser divisível por 3? Sim. Quando N é igual a 12, né? N vai ser divisível por 6? Vai. E vai ser divisível por 3? Também vai. N igual a 18, vai ser divisível por 6? Vai. Vai ser divisível por 3? Também vai. Então, veja que para N, para todo inteiro positivo entre 1 e 20, se N é divisível por 6, é também por 3. Beleza, verificou-se aqui. Certo? Então, nesse caso, a conjectura está provada. Os casos possíveis são esses 3 casos. Quais são os 3 números divisíveis? Quais são os números divisíveis por 6 entre 1 e 20? 6, 12, 18. E eles também são divisíveis por 3? Também são. É claro que existem outros números aqui que são divisíveis por 3, mas eu não estou querendo testar. Eu teria 9, que é só divisível por 3, eu teria 15, que é só divisível por 3, certo? Mas eu quero testar, primeiro, se ele, eu quero, a conjectura diz,
se os números que são divisíveis por 6 também são por 3. Então, testou-se aqui, a nossa conjectura, né, demonstrou ser válida. E aí foi a partir de uma demonstração por exaustão. Uma demonstração por exaustão, ou seja, eu varri todos os casos possíveis. Ok? É muito informal isso aí. Veja que eu não tenho que provar, não tenho que usar nenhuma fórmula, não. É só colocar os valores possíveis. Por isso que essas demonstrações, elas têm um quê de informalidade. Elas têm um quê de informalidade. Ok? Vamos lá. Outro exemplo. Provar a conjectura para qualquer inteiro positivo menor ou igual a 5. Então, veja, eu já limitei. Inteiro positivo menor ou igual a 5. O quadrado do inteiro é menor ou igual à soma de 10 mais 5 vezes o inteiro. Então, provar a conjectura. Todo e qualquer inteiro menor ou igual a 5, inteiro positivo menor ou igual a 5. O quadrado do inteiro é menor ou igual à soma de 10 mais 5 vezes o inteiro. Certo? Então, eu quero mostrar que eu vou ter o n, na minha coluna. Eu vou ter n ao quadrado. E eu vou ter a expressão é menor ou igual à soma de 10 mais 5 vezes o inteiro. 10 mais 5n. Certo? Eu tenho que provar isso aqui. Eu vou fazer aqui mesmo, aqui embaixo. Deixa eu apagar tudo aqui. Então, eu vou fazer aqui mesmo, porque eu acho que dá para a gente encontrar os casos aqui. Mas aí vai... deixa eu ver aqui como é que eu faço. Vou fazer aqui. Depois a gente apaga ele e entra com com a nova expressão, com o 4. Então, aqui é o exemplo 3. O exemplo 3. Então, eu vou colocar aqui. N ao quadrado e 10 mais N. O quadrado do inteiro é menor ou igual à soma de 10 mais 5 vezes o inteiro. 10 mais N5, né? 5N. 5N. Botei N5. Então, vamos lá. N igual a 1, N ao quadrado é 1. 10 mais 5 vezes N, então vai dar 15. Beleza. O quadrado do inteiro é menor ou igual a... Menor, né? Verdade. N igual a 2. N ao quadrado vai ser 4. 10 vezes... Ou 10 mais 5 vezes 2... 5 vezes 2 dá 10, né? N igual a 2. 5 vezes 2 dá 10, mais 10, 20. 20. Verdadeiro, né? N ao quadrado menor que 10 mais 5N. Quando N igual a 3, N ao quadrado vai ser 9. 10 mais 5 vezes 3, 15, vai ser 10 mais 15, 25. Depois eu tenho 4. N ao quadrado vai ser 16. 5 vezes 4, 20, mais 10, 30. Isso aqui também verdadeiro, né? N ao quadrado menor que 10 mais 5N. Quando N for igual a 5, N ao quadrado é 25. N ao quadrado é 25. E 5 vezes 5, 25, mais 10, 35. Ainda continua sendo verdade. Então, o exemplo 3 está provado que todo e qualquer inteiro positivo menor ou igual a 5, o quadrado do inteiro é menor ou igual à soma de 10 mais 5 vezes o inteiro. Então, a gente fez por exaustão todos os casos possíveis. Tá? Agora, entenderam, gente? Tudo certo aí? Agora, vamos para o exemplo 4. O exemplo 4 a gente vai continuar escrevendo aqui.
Dê um contra-exemplo para a conjectura. Para qualquer inteiro positivo, o quadrado do inteiro é menor ou igual à soma de 10 mais 5. Agora, não estou pegando só inteiro positivo menor ou igual a 5. Eu estou pegando qualquer inteiro positivo. E eu estou atrás de um contra-exemplo. Então, eu vou continuar aqui fazendo os casos. 6 n ao quadrado vai dar 36. E 5 vezes 6, 30, mais 10, 40. 40. Então, para esse caso aqui, para n igual a 6, essa conjuntura ainda é verdadeira. Mas se eu pegar aqui n igual a 7, 7 ao quadrado dá 49. 7 ao quadrado dá 49. E aqui, 7 vezes 5, 35, né? 7 vezes 5 mais 10, 45. Opa! Já encontrei um contra-exemplo aqui. Agora, n ao quadrado, tá certo? N ao quadrado, nesse caso aqui, n ao quadrado não é menor ou igual à soma de 10 mais 5 vezes o inteiro. Então, esse caso, a partir desse caso aqui, é o contra-exemplo. Então, essa conjectura, ela não vale para qualquer inteiro positivo, certo? Então, aí onde a gente tem que olhar o contexto, o domínio. Essa conjectura, ela não vale, ela só vale para qualquer inteiro positivo menor ou igual a 5, ou menor ou igual a 6, já que com 6 aqui também a gente verificou que para 6 ela também era válida. Ó. 36 é menor que 40. 36 é menor que 40. Então, ela vale. Eu poderia até colocar para todo inteiro positivo menor ou igual a 6, o quadrado do inteiro é menor ou igual à soma de 10 mais 5 vezes o inteiro. Então, a minha conjectura poderia ser, no máximo, até igual a 6. Menor positivo, menor ou igual a 6. Quando eu coloco para qualquer inteiro positivo, e eu continuo a fazer por exaustão, obviamente a gente não vai conseguir fazer por exaustão para todos os inteiros. Mas como ele está pedindo um contra-exemplo, então a gente avança aqui mais alguns inteiros, no caso mais 2 inteiros, e a gente consegue, né, quando n igual a 7, a gente consegue provar, refutar essa conjectura, certo? Ela não é válida para todo e qualquer inteiro positivo. Ela só é válida para qualquer inteiro positivo menor ou igual a 6. Ok aí, gente? Então, isso é a demonstração exaustiva. Ou você exaure os casos, ou você continua, né, para provar, ou você faz casos até encontrar uma contraprova, até encontrar um contra-exemplo. Certo aí? Vai lá aqui para meu Meet aqui. Hoje tem, a presença está menor. A galera já está em clima de recesso. Mas tudo bem. Vamos lá. Qualquer dúvida aí, só apitar. Existe um outro tipo de demonstração. Opa, alguém colocou alguma coisa aqui. Beleza, Edrei? Existe outro tipo de demonstração que é informal também, mas a gente usa o conceito da lógica. Uma demonstração ou prova é dita direta quando pressupõe verdadeira a hipótese e, a partir dessa, prova ser verdadeira a tese. Ou seja, eu vou supor que é verdadeira, certo? Eu vou supor que é verdadeira a minha hipótese e essa suposição, se eu conseguir provar que a minha tese é verdadeira, então significa que a minha conjectura, né, tá provada. Então, considere a seguinte conjectura: a soma de 2 números pares é um número par. Ah, professor, mas isso é lógico, mas prove, né? Prove, certo? Então, a soma de 2 números pares é um número par. De cabeça a gente consegue imaginar, né? De cabeça a gente consegue imaginar. Mas como é que a gente faria uma prova disso? Como é que a gente transforma essa conjectura simples em um teorema? Simples também. Então, eu posso fazer uma demonstração direta a partir dos seguintes passos. Primeiro, eu vou reescrever no formato, né? Se P, então Q. Então, eu vou escrever, vai ficar assim. Se N e M são 2 números pares quaisquer, então N mais M é um número par.
Então, a primeira coisa que eu tenho que fazer é reescrever nesse formato se P, então Q. Porque se P estiver verdade, se P for verdade, Q também vai ser, certo? E aí a gente lembra que o número par pode ser representado, o número par N pode ser representado, pode ser definido por 2R ou 2K ou 2 multiplicado por um número qualquer, um número inteiro qualquer. Então, eu vou representar um número par por 2 vezes R, 2 vezes K, 2 vezes X, desde que essa letra, né, esse R, esse X, esse K, seja um inteiro. Qualquer inteiro multiplicado por 2, eu vou ter um número par. Mesmo que esse inteiro seja ímpar, que esse inteiro seja par, qualquer inteiro multiplicado por 2, eu vou obter um valor par. Não é isso? Então, se N e M são pares, então existe um R e um S, tal que N igual a 2R, par, M igual a 2S, par. Então, N mais M vai ser quanto? Vai ser 2R mais 2S, certo? 2R mais 2S. Colocando 2 em evidência, certo? Colocando 2 em evidência, eu vou ter 2 que multiplica R mais S. Como R mais S é um inteiro, né? Porque R é inteiro, R é inteiro e S é inteiro, R é inteiro e S é inteiro, então 2 vezes R mais S, certo? Vai também ser um número inteiro par. Então, N mais M vai ser um número par também, certo? N mais N vai ser quanto? Vai ser 2R mais 2S, que é 2 multiplicado pela soma de R mais S. Ora, R mais S é um número inteiro, então 2 vezes o inteiro vai dar par. Então, N mais M é o número par. Então, veja que é uma demonstração muito simples. É só isso, professor. É só isso. Desde que você, obviamente, reescreva na forma correta. Você entenda o domínio. O domínio é o quê? Números pares. Então, ele serve para qualquer par. Eu não estou limitando, né, o meu conjunto. Então, eu não posso usar demonstração exaustiva. A gente sempre fala, pessoal, demonstração exaustiva é por um número limitado. Aí chega na hora da prova, tem uma questão dessa. O cara faz por 5, 6 números pares, soma eles dois e diz, está aprovado. Não, você não consegue provar por demonstração exaustiva. Você consegue provar por demonstração direta, que é isso aqui. Demonstração direta é isso aqui. A exaustiva pega todos os casos possíveis. Você não tem como pegar todos os casos possíveis, que está dizendo que a soma de 2 números pares é um número par. Você não tem como pegar todos os números pares e somar 2 a 2, certo? E aí o aluno, né, o estudante, chega na hora da prova e acha que fazendo 4 casos já é suficiente para, né, provar. Não. A quantidade limitada de casos ela é adequada quando você tem uma demonstração exaustiva, que é essa anterior aqui, certo? Quando é uma demonstração direta, geralmente a demonstração direta ela não limita o nosso conjunto. Então, ele está dizendo aqui a soma de 2 números pares. O que eu tenho que fazer é representar adequadamente o que é que eu quero. Então, eu vou representar um número par, um por 2R e o outro por 2S, e aí, se eu somar 2R mais 2S, o meu valor final vai continuar sendo par, porque eu posso colocar o 2 em evidência aqui, então vai ser 2 multiplicado por um inteiro, qualquer, então esse número vai ser par também. Tá correto? Então, deixo claro que eu vou testar aqui só com meia dúzia de números, que aí já está aprovado. Não está aprovado. Não está aprovado. Certo? Vamos lá, então. Considere a seguinte conjectura. O produto, agora não é mais a soma, é o produto de dois números pares inteiros, dois inteiros pares, é um inteiro par. Faça a demonstração direta, informal aí da mesma. Façam aí, enquanto eu vou pegar minha água.
E aí, já fizeram? Então, eu estou querendo provar que dois números inteiros pares, o produto deles é um número par. Então, vamos usar o mesmo conceito que a gente viu no exemplo anterior. Vou chamar de M igual a 2R e N igual a 2S. N igual a 2S. Então, eu estou querendo provar que M vezes N é par, né? É par. Produto de dois números inteiros é par. Dois pares são o produto é par. Então, vai ficar M... Opa! Faz esse negócio aqui. Eu vou colocar... Não vou escrever... Fazer cursiva. Vou fazer maiúsculo. M vezes N igual a 2R vezes 2S. 2R mais 2S. Que posso até colocar dessa forma, vai ser 2 que multiplica 2RS. É isso? Ora, 2RS aqui, isso é um inteiro. Isso é um inteiro, né? Que eu estou multiplicando 2 vezes um inteiro, vezes outro inteiro. Então, isso aqui vai ser um inteiro, chamado inteiro K. Isso aqui é um inteiro K. Então, o que é que eu tenho? M vezes N vai ser igual a 2K. 2K. 2 vezes K. Ora, isso aqui, 2 vezes K, K é inteiro, né? K é inteiro, 2 vezes um inteiro, isso aqui é par. Então, a demonstração direta, ela é muito simples, é muito informal. E prova, está provado, certo? Está provado. M igual a 2R e N igual a 2S, porque são dois números inteiros pares. O produto deles vai ser par. Sim, M vezes N vai ser 2 vezes R vezes 2 vezes S. Que eu posso colocar aqui, né? 2 que multiplica 2RS. Esse 2RS eu posso chamar de um inteiro K, porque R vezes S é inteiro e vezes 2 continua sendo inteiro. Então, M vezes N vai ser 2K. Qualquer que seja o valor de K, esse M vezes N vai me dar um número par. Certo? Porque eu estou multiplicando por 2. Simples? Cai desse na prova, professor? Pode cair. Por que não? Agora por diante vai ser assim. Prove. Vamos lá. Existe um outro tipo de prova que é chamado prova por contraposição. Prova por contraposição. Se a demonstração direta P implica em Q, ela não foi atingida, ou seja, se eu não consigo provar P implica em Q, eu posso tentar algumas variantes da técnica de demonstração direta. Uma delas é usar a regra de equivalência lá da contraposição. Lembra que a gente viu que eu tenho lá P, se P implica em Q, P implica em Q, é equivalente. Ah, que esse equivalente aqui foi grande aqui. Deixa eu reduzir aqui ele aqui. Se P implica em Q, não Q implica em não P. Não Q implica em não P. Então, isso aqui é a regra da contraposição, né? Ou seja, se eu tenho isso, posso ter isso. Se eu tenho isso, posso ter isso. Eles são equivalentes. Então, se a demonstração direta P implica em Q não foi atingida, ou seja, eu não consigo fazer isso, eu posso tentar algumas variantes dessa técnica de demonstração direta. E uma das variantes é contraposição. Se eu puder provar que não Q implica em não P, então eu posso concluir que P implica em Q, usando a tautologia, né? Não Q implica em não P, equivale a P implica em Q, certo? Implica em P, implica em Q.
certo? Por quê? Porque a gente já viu que isso aqui é uma regra, a contraposição ela tem uma equivalência. Né? Não Q implica em não P, seria a contrapositiva de P implica em Q. Então, a técnica de provar se P, então Q, através de uma demonstração direta de não Q, então não P, é chamada de demonstração por contraposição. Né? E essa tautologia, né, vem exatamente da regra de inferência, onde P implica em Q, pode ser deduzida de não Q implica em não P. A gente fez isso aqui várias vezes, provou essa regra da contraposição, certo? A gente parte de uma condicional, aí faz a comutação, depois aplica outra condicional e conseguiu provar como a contraposição. E agora a gente pode usar a contraposição também para provar, para demonstrar um teorema, também para provar um teorema, certo? Ou provar uma conjectura transformando-a em teorema. Vamos fazer um exemplo. Prove o seguinte teorema, para N pertencente ao conjunto dos naturais. A gente já viu, quer dizer, a gente vai ver conjuntos ainda, os naturais, né, a gente considera de 1 a partir de, a partir de 0, né? 0, 1, 2, 3, 4, 5. Né? Então, o conjunto de números naturais a gente considera a partir do 0. Então, prova o seguinte teorema, onde N pertence ao conjunto dos naturais. Ele está dizendo o seguinte, que o fatorial de N, né, o fatorial de N, se o fatorial de N, né, for maior do que N mais 1, então N é maior que 2. Ou seja, aqui é o meu P e aqui é o meu Q. Deixa eu colocar na posição aqui correta. Aqui é o meu P, ó, isso aqui é o meu P. Isso aqui é o meu Q. Então, estou dizendo o seguinte, se o fatorial de N for maior que N mais 1, é porque N é maior que 2. Certo? É porque N é maior que 2. Qual o problema que eu tenho aí, se eu quisesse demonstrar P implica em Q? Primeiro, fatorial de N. N é todos os naturais. Então, eu já teria um problema com demonstração exaustiva, com demonstração direta, porque ele está dizendo que para N, certo? N é fatorial de N. Então, N são todos os naturais. Então, eu não tenho como provar algo para todos os naturais. Eu não tenho como exaurir, né? Eu não tenho como colocar. Também, eu não tenho como provar o P, se P, então Q. Por quê? Porque o P, se o fatorial de N for maior do que N mais 1, é porque N é maior que 2. Eu não tenho como provar isso de forma direta, nem tenho como provar isso de forma exaustiva. As duas técnicas que a gente viu antes, demonstração por exaustão, demonstração primeiro direta, a gente não consegue aplicar. Como é que eu vou conseguir provar que isso aqui é verdade? Certo? Fatorial de N maior que N mais 1. Se N pertence a todos os naturais. Então, o que é que eu tenho que fazer? Eu vou tentar fazer o contrário. Eu vou tentar fazer se isso aqui é o P, quem vai ser o não P? Vamos pegar aqui, se isso aqui é o Q, né? Quem vai ser o não Q? Quem vai ser o não Q? Vai ser o Q. Se o Q é N maior que 2, negar isso aqui o não Q vai ser o quê? N menor igual a 2. É isso? Se eu negar isso aqui, Q é N maior que 2. Se eu negar isso aqui, vai ser, a negação de Q vai ser N menor igual a 2. Certo? E qual vai ser a negação de P? Qual vai ser a negação de P? Vai ser, se o P é N fatorial é maior que N mais 1, a negação de P vai ser o quê? N fatorial menor ou igual que N mais 1. Tá claro isso? Para eu negar isso aqui, basta eu inverter o sinal aqui. Vai ser, se é verdade que N é maior que 2, se eu negar isso aqui, N vai ser menor ou igual a 2. Se é verdade que N fatorial é maior que N mais 1, então, negando isso aqui, vai ser N fatorial vai ser menor ou igual que N mais 1. Então, por equivalência, a gente vai demonstrar o quê? A gente vai demonstrar isso aqui, ó. Por equivalência, pode demonstrar que por contraposição, deixa eu apagar aqui a coisa do slide, que já fica mais fácil aqui.
por equivalência, pode-se demonstrar por contraposição que quem é o não P? Isso aqui é o não Q, desculpe, isso aqui é o não Q, implica em... Isso aqui é quem? É o não P, implica em não P. Então, agora eu vou demonstrar o quê? Não Q, isso aqui negado, implica em não P. Aí eu começo a olhar e dizer, poxa, eu vou dizer o seguinte, para n menor ou igual, se n é menor ou igual a 2, então o fatorial de n é menor ou igual a n mais 1. Então, eu só tenho que olhar agora os números, até quanto? N menor ou igual a 2. Então, eu só tenho que testar isso aqui para n menor ou igual a 2, ou seja, 0, 1 e 2. Eu não preciso testar para todos os n's. Por quê? Porque eu estou dizendo aqui, se n for menor ou igual a 2, ou seja, n for 0, for 1, for 2, então o fatorial de n vai ser menor ou igual que n mais 1. Então, a gente vai testar essa proposição somente para n igual a 0, somente para n igual a 1, somente para n igual a 2. Por quê? Porque é o não que. Então, a gente coloca uma tabela para n igual a 0, qual é a fatorial de n? É 1, por definição, né? N mais 1, 1. N é menor ou igual a 1, ou fatorial de n é menor ou igual a n mais 1? Sim. Para n igual a 1, fatorial de n é 1. N é menor ou igual que n mais 1? Sim, 1 é menor que 2. Para n igual a 2, fatorial de n é 2. Quanto é n mais 1? 3. N é menor, n fatorial é menor ou igual a n mais 1? Também é verdadeiro. Certo? Então, veja. Na contraposição, a gente inverte, né? No caso, como eu tenho uma inequação aqui, como eu tenho uma desigualdade, eu vou inverter esses sinais. Por quê? Porque eu tenho que considerar isso aqui como sendo o nosso P, implica em quê? P implica em quê? Que é isso aqui. Então, eu vou ter que pegar o não Q implica em não P, para poder demonstrar. Então, nesse caso, ficou mais fácil demonstrar assim, não Q implica em não P. Por quê? Porque quando eu coloquei não Q, eu restringi o meu teste a 3 valores, n menor ou igual a 2. Quando eu coloquei o não Q, se o Q era n maior que 2, ou seja, todos os números maiores que 2, certo? Eu não tenho como testar todos os números maiores que 2, mas eu tenho como testar todos os naturais menor ou igual a 2. 0, 1 e 2. Então, se eu consigo provar que não Q implica em P, por contraposição, eu consigo provar que P implica em Q. Né? Se eu estou provando, eu estou provando não Q implica em não P. Realmente, toda vez que n for menor ou igual a 2, o fatorial de n é menor ou igual a n mais 1. Fatorial de n menor ou igual a n mais 1. Fatorial de n menor ou igual a mais 1. Se eu estou provando isso aqui, então isso aqui também é válido. P implica em Q. Ou seja, o fatorial de n, se o fatorial de n for maior do que n mais 1, é porque n é maior que 2. Certo? Então, se eu colocasse aqui, né, 3, fatorial de 3 ia dar 6, n mais 1, 4. Então, realmente, ele começa a ficar maior. Certo? Ele começa a ficar maior. Mas eu não tenho como provar dessa forma, porque eu não tenho como percorrer todos os inteiros, todos os naturais. Certo, gente? Então, essa é a demonstração da contraposição. Vamos aí esse outro exemplo. Esse também é um exemplo muito mais assim teórico do que descritivo, né? O quantitativo, né? Mostre que se n mais uma senhas diferentes forem distribuídas para n alunos, então algum aluno recebe mais, igual ou mais que 2 senhas. Então, a contrapositiva é, se todo aluno recebendo 2 senhas, então não foram distribuídas n mais uma senha. Então, vamos entender o seguinte. Eu tenho aqui uma sala com 9 alunos. 9 alunos. Então, eu quero provar o quê? Que se eu distribuir aqui,
Se eu distribuir n igual a 9, né? Se eu distribuir aqui 10 senhas, se eu distribuir 10 senhas, certo? Então, se n mais 1 senhas diferentes foram distribuídas para n alunos, então algum aluno recebe, né, maior ou igual a 2 senhas. Pelo menos um aluno, porque se eu entregar, qual é o caso mais simples? É eu entregar uma senha para cada um. Se eu entregar uma senha para cada um, eu vou ter 9 senhas, eu vou ter sobrando uma senha, eu vou ter que dar uma senha para alguém. Esse é o caso mais simples. Mas eu podia dar, por exemplo, 3 senhas para um aluno, 4 para outra, e vai ter gente que vai ficar sem nenhuma. Mas eu quero... mas aqui o problema é o seguinte, algum aluno recebe mais 2 ou mais senhas. Algum aluno recebe 2. Então, o caso mais simples era que se eu tivesse 9 alunos, eu tiver 10 senhas, eu entregar uma senha para cada aluno, e um deles, como eu tenho uma senha sobrando aqui, vai ficar uma deles vai ganhar 2 senhas. Então, e a contrapositiva disso seria, se todo aluno recebe menos de 2 senhas, então não foram distribuídas n mais 1 senha. Se cada aluno receber menos de 2 senhas, então aqui, isso aqui seria o P. Ou, desculpa, seria o Q, né? O P seria n mais 1 senha diferente. E o Q seria maior ou igual a 2. Maior ou igual a 2. Então, o não Q seria menor. Opa, se é maior ou igual, o negar é... O Q seria se um aluno recebe... se um aluno recebe... então, algum aluno recebe mais... igual a, né, maior ou igual a 2 ou mais senhas. Certo? Negar isso aqui seria o quê? Q seria menor que 2. Certo? Q seria menor que 2. Vou deixar essa igualdade aqui, só para dizer. Então, se o P é maior ou igual a 2, desculpe, se o Q é maior ou igual a 2, o não Q é menor que 2. Né? Se o P for n mais 1, certo? O não P realmente vai ser o diferente de n mais 1, ou seja, ele não recebe n mais 1 senha. Certo? Então, o não Q... Então, como é que se queria? Como todo aluno recebe, certo? Como o não Q como todo aluno recebe menos de 2 senhas, certo? A contrapositiva é todo aluno recebe menos de 2 senhas, então, o número de senhas não vai ser n mais 1, vai ser n, certo? Como todo aluno recebe menos de 2 senhas, que é a negativa, negando que é maior ou igual a 2. Negando que vai ser menor que 2. Certo? Menor que 2. Então, não vou distribuir n mais 1 senhas, e sim n senhas. Então, a resposta seria a seguinte, como todo aluno recebe menos de 2 senhas, então, se eu tenho 9 alunos, então, foram distribuídos no máximo n senhas, e não n mais 1. Certo? P não vai ser n mais 1, P vai ser, no máximo, n senhas. Certo? Então, veja que é uma questão muito mais de análise, de descrição aí, do que você fazer uma matemática. Certo? Então, a resposta seria, bom, como todo aluno recebe menos de 2 senhas, por quê? Porque o não Q é menor que 2, então, no máximo, como todo aluno recebe, né? Então, cada um dos N alunos, como todo aluno recebe menos de 2, cada aluno vai receber, no máximo, uma senha. Então, o número total de senhas não vai ser n mais 1, vai ser n. Certo? O número total não vai ser n mais 1, vai ser n. Ok? Então, se você conseguir expressar, você coloca quem é P e quem é Q aqui. Se você conseguir negar Q e conseguir chegar em não P também, então você demonstra. Desculpe, a demonstração é por contraposição. Então, o mais difícil aqui é você entender, bom, se o Q é maior ou igual a 2, obviamente, o não Q, para eu negar isso aqui, negando isso aqui, vai ser Q menor que 2, ou seja, cada aluno recebeu menos de 2 senhas, então cada aluno recebeu, no máximo, uma senha. No máximo, uma senha. Certo? No máximo, uma senha. Ok?
Então, o número total de senhas, o número máximo de senhas, não vai ser N mais 1, vai ser N. Porque se cada aluno recebeu, no máximo, uma senha, né, então eu tenho, no máximo, 9 senhas distribuídas, e não 9 mais 1. Certo? Um outro tipo de demonstração, essa realmente assim, ela desafia a nossa lógica, que é chamada demonstração por absurdo. Por isso que o nome é assim mesmo, demonstração por absurdo. E o que é que a gente tem aí? Quando eu tenho uma demonstração de P implica em que consiste em supor a hipótese P. Depois eu vou supor a negação de Q. Ou seja, eu vou admitir não Q, mas admitir a negação de Q. E chegar numa contradição. O que é uma contradição? Estão lembrados? Hein? O que é uma contradição, galera? Alô, tem alguém aí? Não ouvi não, Edrei. Mas eu não ouvi. Tá ruim o teu microfone, viu? Não consegui entender nada. O que é uma contradição, gente? Pode escrever aí. Contradição é quando o valor lógico é falso. É sempre falso. Eu tenho uma tautologia quando independente dos valores das proposições, o resultado dela vai ser sempre verdadeiro. A contradição é exatamente o contrário. Independente dos valores lógicos, né, das proposições, o resultado final vai ser sempre falso. Então, a contradição é algo que é sempre falso. Certo? Lá naquela última coluna da tabela verdade, quando eu faço uma tabela verdadezinha lá, a última coluna vai dar tudo F. F, 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 F. Então, qualquer que seja o valor, por exemplo, de A e B, o resultado final das minhas operações lógicas vai dar sempre falso. Então, isso aqui é uma contradição. Quando é o contrário, quando é tudo verdadeiro, eu tenho uma tautologia. Certo? Então, o que é que eu vou fazer na demonstração por absurdo? Eu vou supor a negação de Q e encontrar uma contradição, do tipo, que contradição é essa? Q e não Q. A gente já viu quando eu tenho uma contradição. Isso aqui, há e não há, a gente viu que é sempre falso. Porque quando A é verdadeiro, não A é falso, A e não A vai dar falso. Quando A é falso e não A é verdadeiro, falso e verdadeiro vai dar falso. Então, isso aqui é uma contradição, é a contradição mais simples possível. Certo? Q e não Q, A e não A, B e não B. Ou seja, não importa qual o valor de A e não A vai ser sempre falso. Por quê? Quando A é verdadeiro, não A é falso. Quando A é falso, não A é verdadeiro. Ok? Então, a gente vai agora, a partir desse conceito, eu vou supor a negação de que, e se eu, ao supor essa negação, encontrar uma contradição, eu vou estar fazendo algo chamado de demonstração por absurdo. Ou seja, eu vou concluir algo que é absurdo, não tem, é absurdo, é fora de qualquer lógica. Lembrando que é uma contradição, está bem aqui, ó, contradição é uma fórmula bem formulada, cujo valor lógico é sempre falso. Ela pode ser demonstrada, ela pode ser denotada por zero. Eu posso colocar no lugar do valor lógico, lá eu coloco como sendo zero. Por exemplo, a fórmula bem formulada A e não A tem sempre o valor falso. Então, para provar P implica em Q, eu vou levar em conta a seguinte fórmula. Eu vou dizer que se P e não Q implica em algo que é sempre falso, então P implica em Q. Se eu construir a tabela verdade disso aqui, a gente constrói já, a gente conclui que a FBF é uma tautologia. Isso aqui vai me dar uma tautologia, ó. Isso aqui vai me dar uma tautologia, ou seja, não importa o valor de P e de Q. Se eu construir essa tabela verdade aqui, minha última coluna vai ser sempre verdade, porque toda vez que eu tiver, se P e não Q implicar em algo que é sempre falso, é porque P implica em Q, certo? E não P implica em não Q.
Porque P e não Q está implicando em falso. Então, se a gente provar que P e não Q implica em uma contradição, isso vai implicar em P implica em Q. Ou seja, se eu provar isso aqui, eu estou provando isso aqui, ó. Então, muitas vezes eu não consigo provar P implica em Q, mas eu consigo provar que P e não Q, ou seja, ao negar Q, isso vai me dar algo que é sempre falso, isso vai implicar em algo que é sempre falso, então eu estou provando indiretamente, ou por absurdo, que P implica em Q, certo? Vamos só, antes da gente fazer um exemplo, vamos só fazer essa tabela verdade aqui, certo? P e não Q implica em falso, P implica em Q. Deixa eu só voltar para cá, acho que tem uma... Vou voltar para cá, porque eu preciso só apagar aqui. Eu devia ter descartado, mas tudo bem, deixa aqui, não salva. Eu vou precisar, eu vou demonstrar, deixa eu pegar aqui o que é que eu preciso demonstrar. Eu preciso demonstrar por absurdo, é isso aqui. Então, eu vou fazer uma tabelazinha. P e Q, eu tenho P e Q e não Q. Vou fazer aqui. P e Q, não P. Eu tenho P e Q, depois não Q, P e não Q, 0. P e não Q implica em 0. Terminei inserindo aqui. Inserir colunas à esquerda. Pronto, acho que aqui dá. Aqui vai ser P. Isso eu vou fazer a tabela verdade, isso aqui, tá? Só para mostrar que isso aqui, se P e não Q implica em falso, então P implica em Q. Então, isso aqui, essa tabela verdade tem que me dar uma tautologia. Certo? Por quê? Porque para eu dizer que isso aqui é equivalente a isso aqui, então eu posso dizer que tem que encontrar uma tautologia. Isso aqui é sempre verdade. Certo? Mas isso aqui é uma contradição. Se P e não Q me der uma contradição, então P implica em Q. Então, eu vou colocar aqui P, eu vou colocar aqui Q, eu vou colocar aqui o 0, eu vou colocar o não Q. Aí aqui vai ser P e não Q implica em 0, isso aqui, certo? Aqui eu tenho P implica em Q, P implica em Q, e aqui vai ter, eu vou chamar aqui de R, isso aqui de S, né? R implica em S. Ah, tá faltando um negocinho aqui. Vou apagar aqui, gente. Tá faltando uma operação aqui. Ficou faltando... Aqui ficou faltando P e não Q. P e não Q. Aí aqui eu vou ter P e não Q implica em 0. Aí aqui eu vou ter P implica em Q. Isso aqui vai ser R. Isso aqui vai ser S. Então, eu vou ter R implica em S. R implica em S. É toda essa expressão aqui, tá? Toda essa expressão aqui. Então, P e Q.
verdadeiro, 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 falso, falso, verdadeiro, falso, falso. Zero, aqui é tudo falso, né? Zero é uma tautologia. Falso, 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 falso. Deixa eu só apagar aqui. Organizar esse falso aqui, que ele tá meio doido. Então, toda vez que tiver um zero, é tudo falso. Se fosse um, é tudo verdadeiro. Certo? Isso aqui é uma contradição, uma tautologia, é tudo verdadeiro. Não que aqui vai ser falso, falso aqui vai ser verdadeiro, verdadeiro aqui vai ser falso, falso aqui vai ser verdadeiro. P e não que, então vai ser P e não que. Verdadeiro e falso vai dar falso. Verdadeiro e verdadeiro vai dar verdadeiro. Falso e falso vai dar falso. Falso e verdadeiro vai dar falso. Agora eu vou fazer P e não que implica em zero, né? Implica em F. Então é isso implicando nisso aqui. F implica em F dá V. V implica em F dá F. F implica em F dá V. F implica em F dá V. Agora eu vou fazer P implica em Q. P implica em Q. V implica em V dá V. V implica em F dá F. F implica em V dá V. F implica em F dá F. Aí agora eu vou fazer R implica em S. R implica em S, ou seja, isso aqui implica isso aqui. Isso aqui implica isso aqui. Então, V implica em V dá V. F implica em F dá V. V implica em V dá V. E V implica... Opa, peraí. P implica em Q. F, não, aqui é F, gente. Isso aqui é F. Aqui é V, desculpa. Porque P implica em Q. F implica em F. F implica em F dá V. E aqui também eu vou ter R implica em S. V implica em V dá V. Então, aqui eu tenho uma tautologia. Ou seja, a expressão toda é uma tautologia. Mas P e não Q, certo? Implica, se P e não Q implicar em zero, em algo que é falso, então P implica em Q. Toda vez que P e não Q implicar em algo que é falso, P e não Q me der uma contradição, P e não Q implicar numa contradição é porque P implica em Q. Então, a gente encontrou a tautologia, a tabela verdade dessa expressão. Então, significa que toda vez que isso aqui for verificado, então eu tenho, isso aqui é verdadeiro, ou seja, é porque P implica em Q. Se P e não Q implicar em algo que é falso, é porque P implica em Q. Né? Ou seja, se eu negar Q, e ao negar Q, fizer essa operação lógica, P e não Q, e vai me dar sempre algo que é falso, que é uma contradição, então significa que P, na realidade, implica em Q, e não em não Q. Certo? Então, aqui está demonstrado que isso aqui é uma tautologia, ou seja, toda vez que P e a negação de Q implicar numa contradição, é porque P implica em Q. Certo? Então, vamos lá para o nosso caso, para a gente exemplificar. Então, a demonstração por absurdo. Na demonstração por absurdo, o que é que eu tenho que fazer? Eu vou assumir o oposto que quer provar. Se eu, ao invés de provar que, eu vou assumir o não que. Certo? Então, eu tenho que assumir o não que e eu tenho que encontrar uma contradição. Quando eu assumir não que, quando eu fizer P e não que, eu tenho que chegar numa contradição. Então, eu vou assumir o oposto do que eu quero provar. Então, demonstrar por absurdo a proposição. Se o número somado a ele mesmo é igual a ele mesmo, então esse número é zero. Opa. Vamos por parte, Jorge. Se o número somado a ele mesmo é igual a ele mesmo, então esse número só pode ser zero. Né? Como é que eu vou provar isso?
de forma direta ou de forma contraposição. Poderia até tentar, mas você veja, o número somado é ele mesmo. Vai ser basicamente isso aqui. Se x mais x for igual a x, eu vou representar x por um número qualquer. A hipótese é, se x mais x for igual a x, então x só pode ser zero. Certo? Quer dizer, se o número somado a ele mesmo é igual a ele mesmo, é porque só pode ser esse x, esse número só pode ser zero. Então, eu vou demonstrar por absurdo. O que é demonstrar por absurdo? É negar a conclusão. É dizer que x não é zero, x é diferente de zero. Então, eu vou supor que x mais x é igual a x e que x é diferente de zero. Certo? Então, eu vou supor que x mais x é igual a x e x é diferente de zero. Certo? Então, o que é que eu quero provar? Que eu quero chegar aqui, 2x é igual a x, né? X mais x, e x é diferente de zero. Então, eu tenho aqui 2x igual a x. Tá? E x é diferente de zero. Isso aqui é o meu não que, ó. Isso aqui eu vou assumir a conclusão, porque o meu que é x igual a zero. O não que é x diferente de zero. Certo? Então, a hipótese continua sendo a mesma, P, x mais x igual a x, ou seja, se o número somado a ele mesmo é igual a ele mesmo, então esse número é zero, só que eu vou dizer esse número não é zero, eu vou dizer que esse número é diferente de zero, eu vou assumir o não que. E ao assumir o não que, eu tenho que encontrar uma contradição. Então, o que é que eu tenho? 2x igual a x. Se eu dividir os dois lados por x, ó, assumindo isso aqui, x mais x igual a x, vai ser 2x igual a x. 2x igual a x. Se eu dividir os dois lados por x, eu vou obter 2 igual a 1. Ora, 2 igual a 1 é uma contradição. É algo que é sempre falso. Nunca 2 vai ser igual a 1. Certo? Então, eu vou encontrar uma contradição que eu estou procurando. Então, na realidade, né, quando eu assumi o não que, onde é que eu usei o não que? Porque quando o x é diferente de zero, eu posso dividir 2x por x. Posso dividir 2x por x e x por x. Por quê? Porque meu x é diferente de zero. Se o meu x fosse igual a zero, eu não poderia dividir por x aqui, essa expressão. 2x igual a x, eu não posso dividir por x se x for igual a zero, porque eu vou estar, né, uma divisão, é impossível dividir algo, dividir por zero. Mas como eu estou assumindo que x é diferente de zero, eu posso, né, efetivamente dividir os dois lados por x e vou encontrar algo do tipo absurdo aqui. Como é que 2 vai ser igual a 1? Ou seja, quando eu assumo não que, ou seja, x é diferente de zero, eu encontro um absurdo do lado de cá, eu encontro uma contradição, que 2 é igual a 1. Então, se eu encontrei esse absurdo, é porque, na realidade, se x mais x for igual a x, é porque x é igual a zero. Então, eu estou assumindo o P e o não que, certo? Para provar que P implica em Q. Eu estou assumindo que o P e não Q, né? Eu estou assumindo que o P e não Q implica em algo que é absurdo, implica em zero, implica em Q na contradição que a gente busca, 2 igual a 1, para poder provar que P implica em Q. Então, na demonstração por absurdo, qual é o segredo? É você negar a conclusão. Quando você nega a conclusão, você tem que encontrar aquilo que é efetivamente aquilo que vai dizer para você, olha, você encontrou um absurdo, algo que é impossível, certo? Vamos ver outro exemplo aqui. Demonstrar, por absurdo, que o produto de dois inteiros ímpares não é par. Demonstrar, por absurdo, que o produto de dois inteiros ímpares não é par. Então, poxa, eu poderia provar direto, né? Não poderia provar por exaustão, poderia fazer uma prova por direta aí, certo? Poderia fazer uma prova direta, mas eu quero fazer, foi pedido para ser por absurdo. Primeiro, o que é um número ímpar? O número ímpar eu vou chamar de x, 2m, por exemplo, representação de um número ímpar x, vai ser 2m mais 1. E a representação de um número y
ímpar vai ser 2n mais 1, onde m e n são inteiros. Certo? Não posso deixar de observar que m e n são inteiros, certo? Então, se m e n são inteiros, qualquer que seja m, 2 vezes m mais 1, se m for par, 2 vezes m mais 1 vai dar ímpar. Se m for ímpar, 2m mais 1 vai dar ímpar, certo? Porque se m for ímpar, 2 vezes m vai virar um par, mais 1 vira ímpar. Então, eu quero provar que x vezes y é ímpar, né? X vezes y é ímpar. Não é par. Não é par. Eu quero provar isso aqui. Certo? Então, o que é que eu vou ter que... O que é que eu tenho que provar? Eu tenho que assumir que esse produto é par, tá certo? Eu vou ter que... A negação, tá certo? A negação vai ser que x vezes y, certo? A negação vai ser que x vezes y vai ser um par. Vai me dar um par. Vou chamar de 2K. Certo? Por quê? Se o correto, se está dizendo os produtos de 2 inteiros ímpares não é par, eu vou dizer que a negação disso aqui é que é par. Né? Não é par, eu vou assumir que x vezes y é igual a 2K. Vou assumir isso aqui. Certo? Isso aqui é o meu não que. Isso aqui é o meu não que. Então, o que é que eu vou fazer? Eu vou fazer o seguinte, quem é x vezes y? Eu vou dizer que 2m vezes 2m, x é 2m mais 1, né? Vou dizer que 2m mais 1 multiplicado por y, 2n mais 1, vai me dar um 2K. Eu estou assumindo que é par. Que não ao contrário, né, do que eu quero provar. Eu quero assumir, eu assumo que eu não é o contrário do que eu quero provar. Se eu quero provar que não é par, eu vou assumir que é par, né? 2m mais 1 vezes 2n mais 1 igual a 2K. Tá? Se eu colocar isso aqui tudinho, vai ficar 4mn mais 2m, né? Isso aqui vezes isso. Depois, mais 2n mais 1 igual a 2K. Certo? Fazendo esse produto aqui. Então, o que é que eu vou fazer? Eu vou jogar 1. Vou deixar 1 aqui do lado de cá. Vou deixar 1. E vai ficar 2K menos 4mn menos 2n. Certo? Ora, 1 vai ser igual a 2K menos 4mn menos 2n. 1, eu vou dizer que se eu colocar aqui esse 2 em evidência aqui, eu colocar 2 em evidência, vai ficar 2 que multiplica K, que multiplica 2mn menos n. Ora, isso aqui é só inteiro, tudo é inteiro. Ó. K é inteiro, M é inteiro, N é inteiro, certo? Então, vai ficar isso aqui tudo, essa expressão toda aqui, K menos 2M vezes N menos N, isso aqui é um inteiro, não é? Porque M é inteiro, N é inteiro, K é inteiro, não tenho divisão de nada aí, então eu só tenho multiplicação e subtração. Então, isso aqui vai ser um inteiro. Isso aqui vai ser um inteiro. Vou chamar, por exemplo, vai ser um inteiro W. Um inteiro W, por exemplo. Então, o que é que eu tenho aqui no final das contas? Eu tenho uma expressão do tipo 1 igual a 2W. Ora, como é que 1 vai ser igual a 2W se W é inteiro? Qual é o inteiro que eu multiplico por 2 que dá 1?
Isso aqui é inteiro. Qual é inteiro que eu multiplico por 2 que dá 1? Nenhum. Então, isso aqui é a nossa contradição. Contradição. Que eu estou procurando. Ou seja, ao negar a minha conclusão, eu neguei, eu disse, olha, x vezes y é par e não é ímpar. Aqui seria o quê? O não que seria x vezes y é 2k, par. Ao negar a minha conclusão, eu encontrei algo contraditório, algo que é sempre falso. Eu encontrei 1 igual a 2 vezes um inteiro qualquer. Eu não consigo... Essa expressão aqui é algo que é sempre falso, porque não existe nenhum inteiro que eu multiplique por 2 que dê 1. Não existe nenhum inteiro que multiplicado por 2 vai dar 1. Não existe. Então, isso aqui é a nossa contradição. Então, como eu assumi, né, o não que, como eu neguei a conclusão e cheguei numa contradição, então, ele está dizendo o seguinte, que P e não que me dá uma contradição. Então, isso aqui prova que P, na realidade, implica em Q. Ou seja, x vezes y, né? Se x é ímpar e y é ímpar, o produto deles também vai ser ímpar. Certo? Se x é ímpar, o produto deles vai ser ímpar. P é x e y, né? Produto de x e y, ímpares, e Q, o resultado vai ser ímpar, né? Não é par. Certo, gente? Então, não é absurdo, ele, como ele diz, ele mexe assim com a lógica, né? Ele mexe com a lógica. Eu assumo a minha conclusão, vou negar a minha conclusão para chegar e dizer, olha, ao negar a minha conclusão, encontrei algo que é sempre falso. Então, na realidade, eu não deveria ter negado a minha conclusão, por quê? Porque a minha conclusão correta é a que está posta, né? X vezes Y é ímpar. Ok? Então, a gente viu aí algumas demonstrações, técnica de demonstração por exaustão, direta, contraposição e por absurdo. Nós vamos ver mais uma demonstração por indução, mas ela é um pouco diferente, certo? Então, o que é que eu tenho? A técnica de exaustão, eu vou demonstrar P implica em Q para todos os casos possíveis. Então, qual a característica dela? Pode ser usada para provar um número finito de casos. Não queiram usar a exaustão para provar algo que todos os inteiros, todos os pares, todos os ímpares, não queiram fazer assim, porque você não consegue. Exaustão, você tem que ter um número finito de casos. Direta. Direta se você tem P, então você vai ter Q. É a abordagem padrão, é que você primeiro deve tentar utilizar. Eu vou provar. Eu vou provar. Se 2 inteiros são pares, a soma deles é par. Então, eu vou tentar... se 2 inteiros são pares, né, 2K e 2P e 2R, a soma deles, né, vai ser par. Então, é a abordagem padrão que se deve tentar em geral. Contraposição, você vai supor não que, ao invés de provar P implica em Q, você vai supor não que para deduzir o não P, certo? Quando é que você vai usar? Quando você achar que o não que, ele te dá mais munição, te dá mais condição de você resolver do que P. Então, ao invés de provar P implica em Q, se você conseguir, olhando para o não que, conseguir enxergar que ela te dá mais possibilidade de resolução do que o P, então faça por contraposição. E por absurdo, essa última que a gente viu, suponha P e não Q, deduza uma contradição. Use essa técnica quando o Q disser alguma coisa que não for verdade. Ou seja, quando o Q disser algo que não é verdade, certo? Aí você vai para não Q. Certo? Então, se P e não Q for te der uma contradição, significa que P implica em Q. Ok, gente? Então, essas são as técnicas de demonstração que a gente vai trabalhar. Além de outras, então a gente vai fazer indução também, que a gente vai usar também. Mas essas são, assim, as mais comuns, né? As mais diretas. Diretas, todas. Diretas tem uma aqui direta, mas, assim, as menos formais. Você vê que a gente não precisa fazer muita conta matemática aqui. Não precisa fazer muita especulação. Vai direto, né? Vai de forma mais simples. Então, são tipos de demonstração dadas como sendo informais, certo? Então, eu vou fazer a chamada aqui agora.
botar aqui a chamadinha para vocês. E vou colocar já uma lista de exercícios para quem quiser já ir se habilitando. Que a gente só volta dia de janeiro, dia 11, né? As aulas voltam dia 10 e de volta dia 11 de janeiro. Matemática discreta. Vou registrar. Essa aula aqui já foi. Esse aqui foi dia 14. Pronto. Lógica de predicado, na realidade a gente está vendo essa aula aqui antecipada. Pronto, agora vamos para a caderneta. Arthur Guilherme está aí? Bruno está aí? Tá não. Bruno Freire não está aí? Carlos Eduardo? Também não está. Edrey está aí, Emanuele está aí. Você, já vi, Arthur. Tá, hoje tem pouca gente, eu estou conseguindo enxergar aqui, mas agora eu abri as mensagens. Gabriel, está aí? Gabriel? Igor? Respondeu, professor. Hã? Gabriel, tu estás aí? Respondeu no chat. Certo. Igor, tá aí? Tá não. Janaína? Tô aqui. João Caetano, tá aí? João Manuel? Presente. João Vitor? Levi? Neria? Pablo? Beleza. Ok, gente? Então, encerrando aqui, bom Natal para todo mundo, de muita bênção, de muita paz, boa virada de ano aí. Aproveite para descansar, nada de exagero, a pandemia não acabou. Quero todos vocês aqui de volta, né, para a gente, dia 11, a gente retomar nossas atividades, tá certo? E que vocês, né, aproveitem bastante o Natal junto com a família de vocês, tá bom? Certo? A gente volta em janeiro. Um grande abraço a todos aí, tá? Feliz Natal, obrigado também aí. Valeu. Deixa eu terminar a gravação. Eu já vou colocar ali